Hoje você vai descobrir o segredo mais doloroso e a sua maior traição conjugal pode ser, na verdade, a sua maior virada de jogo. Pode soar loucura, mas eu te garanto que, para Daniel, a humilhação pública que ele sofreu não foi o fim, foi o golpe de mestre que o salvou. Você já se sentiu como se estivesse abrindo mão de tudo por um casamento, apenas para descobrir que estava sendo usado? Pois é, Daniel era um engenheiro brilhante, o pilar da empresa familiar, mas a esposa, Laura, só via nele um técnico burro. A vida dele desabou na frente de dezenas de investidores. Laura não apenas pediu o divórcio, mas revelou o amante e tentou roubar o projeto milionário dele. Em 5 minutos, ela tentou destruí-lo. Mas o que Laura não sabia é que a arrogância dela havia acionado a dívida do karma. A grande polêmica é esta: Daniel não se rebaixou ao nível dela. Ele usou a inteligência e a estratégia, e a humilhação pública dela se tornou a ruína dela. Se você acha que a revanche é impossível para quem sofreu um golpe, espere só para ver como nosso herói fez a esposa ambiciosa perder absolutamente tudo. Fique até o final e veja como um simples registro de patente transformou o maior fracasso de Daniel em uma fortuna incalculável. Olha só, antes de tudo, me diga uma coisa: você já pisou em ovos dentro da sua própria casa? Aquela sensação de que qualquer palavra errada pode virar um desastre? Pois é, essa era a rotina de Daniel. Aos 45 anos, este engenheiro brilhante, um mestre em estruturas e inovações, tinha trocado o sonho de ser CEO de uma grande multinacional pela paz doméstica. Há 15 anos, ele abdicou da sua carreira de alto nível para gerenciar a construtora da família da esposa, Laura. Para quem olhava de fora, parecia a união perfeita: a beleza e a lábia de Laura, a cara da empresa familiar, combinadas com a inteligência técnica de Daniel, o músculo que fazia o trabalho pesado. Mas nos bastidores, a coisa era bem diferente. Laura fazia questão de lembrá-lo, sutilmente, de que ele era apenas o suporte, o operário de luxo. E Daniel? Ele respirava fundo e engolia o sapo. Afinal de contas, ele justificava para si mesmo: estava construindo algo grande. O detalhe é que ele estava, sim, construindo algo grandioso, mas não para ele. Há mais de 2 anos, Daniel vinha dedicando madrugadas e fins de semana a um projeto milionário e um novo conceito de construção sustentável que prometia revolucionar o mercado e, de quebra, quadruplicar o valor da construtora. Era o trabalho de sua vida, o golpe de mestre técnico que ele queria dar. Laura, no entanto, só via o potencial financeiro. Lembro-me de um almoço de domingo, logo após a apresentação da maquete, em que a diferença entre eles ficou gritante. Daniel estava exausto, mas orgulhoso, falando sobre os cálculos estruturais. Laura, por sua vez, só olhava para o celular, digitando apressadamente, e o cortou com uma frieza de dar medo: e Daniel, eu já entendi. Agora, foca no que importa, na reunião com os investidores. Você não tem visão de negócios, deixe a parte de vender comigo. Ele sentiu o estômago embrulhar, mas cedeu, como sempre. A traição conjugal ali, no entanto, ainda estava em um plano sutil, uma traição de valores. A verdade é que essa atitude de Laura não era por acaso. Ela estava movida pela ambição e pelo ego. Ela sabia que aquele projeto era um bilhete premiado, e estava disposta a tudo para capitalizar sozinho o sucesso. Para ela, Daniel não era um parceiro, mas um degrau. Por isso, nas últimas semanas, ela vinha cercando um novo sócio, Marcos, o gerente financeiro da empresa, um homem tão ambicioso quanto ela. Os dois, nos corredores e em jantares secretos, alinhavam os detalhes finais de um plano covarde. Um plano que não envolvia apenas um divórcio, mas a humilhação pública de Daniel. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, a pessoa mais próxima é a que te dá o maior rasteio, mas ele nem sequer desconfiava do tamanho da dívida do karma que Laura estava prestes a acumular. O palco estava montado. A reunião decisiva se aproximava. O dia da apresentação do projeto milionário finalmente chegou. A atmosfera no escritório era uma mistura de euforia e tensão, algo que, para Daniel, era totalmente justificado: era a chance de, finalmente, ter seu trabalho reconhecido. O evento foi montado em um salão de convenções no centro financeiro,
com investidores do mundo todo e a imprensa especializada de olho. Era o ápice da empresa familiar. Laura, por sua vez, estava radiante. Com seu taier impecável e um sorriso de capa de revista, ela flutuava pelo salão, cumprimentando a todos com uma autoconfiança que, para Daniel, parecia quase exagerada. Ele tentava controlar a ansiedade nos bastidores, checando a apresentação e os dados do projeto pela enésima vez, quando ela o chamou com um aceno seco. Daniel, pare de mexer nisso. O trabalho técnico está feito. Agora, fique na sua. Você é o engenheiro, eu sou a negociadora. Lembre-se, o palco é meu, ela disse, com um tom de quem dá uma ordem a um subordinado. Não havia nem sinal de carinho, apenas o ego inflado pela iminente vitória. O pior de tudo era a presença de Marcos, o gerente financeiro. Ele andava de um lado para o outro, cochichando com Laura e dando tapinhas condescendentes no ombro de Daniel. Ele parecia um predador se preparando para o ataque. Em um dado momento, enquanto Daniel bebia um café, ele viu Marcos e Laura trocarem um olhar que ia além do profissional e um olhar cúmplice. Daniel sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento ruim que ele tratou de ignorar. Ah, besteira. É só cansaço, pensou, tentando afastar a incômoda suspeita da traição conjugal. Mas, como diz o ditado, o mau cheiro se espalha. O que Daniel não sabia é que, na véspera, Laura já havia finalizado o golpe de mestre para tirá-lo do caminho. Ela, com a ajuda de Marcos, havia reescrito um contrato de sociedade, garantindo que o projeto milionário passasse a ser 100% dela, minimizando a contribuição de Daniel para a de um mero consultor. A ideia dela era anunciá-lo publicamente como ex-marido e ex-colaborador no auge da festa. Ela queria que a humilhação pública fosse absoluta, um símbolo de sua virada de jogo pessoal. Para Laura, a dívida do karma não existia, apenas a glória de ser a única estrela. Daniel, no entanto, havia passado a noite em claro com uma pulga atrás da orelha. Movido por um instinto que ele não sabia de onde vinha, ele havia atualizado o registro de direitos autorais do projeto. Por quê? Ele mesmo não sabia explicar direito, mas a vida, meu amigo, tem seus jeitos curiosos de nos proteger, não é? Ele apenas sentiu que precisava de uma rede de segurança. A sala estava lotada. Laura subiu ao palco, impecável. O holofote a iluminou, e ela pegou o microfone, pronta para começar o seu show. O silêncio era total, e Daniel, na primeira fileira, sentia o coração acelerar. Ele estava prestes a presenciar o maior sucesso da carreira, e o maior choque de sua vida. Laura estava no palco, e a luz do holofote parecia aumentar ainda mais seu ar de superioridade. Ela começou com os clichês de sempre, e gratidão, visão de futuro, o sucesso da empresa familiar. Daniel, na plateia, sorria, esperando que ela logo o chamasse para dividir os créditos. Mas o roteiro dela era outro, completamente cruel. Este projeto milionário, Laura começou, a voz esbanjando confiança, é a prova de que sou uma mulher de visão. Eu sabia que ele seria a nossa virada de jogo. Ela pausou, e seu sorriso se alargou. E é por isso que hoje, eu não celebro apenas o sucesso da empresa. Eu celebro o meu novo futuro. O salão ficou em silêncio. Daniel sentiu o frio na barriga. Ele acreditava que ela anunciaria uma expansão, talvez a compra de um terreno. Mas o que veio em seguida foi um punhal cravado. Estou me divorciando de Daniel, ela disparou, sem rodeios. E a partir de hoje, ele não fará mais parte desta empresa. Ele, como engenheiro, é competente, sim, mas falta a ele a garra e a ambição que o mercado exige. Ele é apenas um técnico. Para tocar um negócio desse porte, preciso de um verdadeiro parceiro, alguém que enxergue o lucro, não só o concreto. O burburinho na plateia explodiu. O rosto de Daniel perdeu a cor. Ele via a humilhação pública se materializando diante de dezenas de pessoas, mas ainda tentava processar a informação. Ele foi traído de forma tão baixa que a dor era física. A traição conjugal estava ali, exposta, sob as luzes brilhantes. E então, Laura chamou Marcos, o gerente financeiro, ao palco.
Ela o abraçou com uma intimidade escancarada. Este é Marcos, meu sócio, meu companheiro. O homem que me ajudou a reescrever o futuro da nossa empresa, e que me dará a vida que mereço. Ela segurou a mão dele, triunfante. O contrato que garante o sucesso deste projeto foi assinado por nós dois hoje de manhã. Daniel, você está fora. É o preço por ter se contentado com tão pouco. Para dar o toque final de desdém, ela emitiu um sorriso quase sádico e sussurrou no microfone, para que todos ouvissem: você foi um funcionário esforçado, Daniel. Mas agora, é hora de ir para casa. Aquele momento não era só um divórcio, era um ato de aniquilamento profissional e pessoal. Daniel, imóvel, sentiu o peso da dívida do karma que Laura estava construindo para si mesma. Ele não se moveu, não gritou, apenas fixou o olhar neles dois, e uma calma gelada, assustadora, tomou conta dele. Nessa hora, você que está me acompanhando, talvez pense, e eu teria levantado e brigado. Eu teria chorado. Mas não. Em momentos de choque total, como dizem os psicólogos, o nosso cérebro desliga a emoção e aciona a sobrevivência. E Daniel, por um fio, lembrou-se do que havia feito na noite anterior. Ele apertou a mão, fechando-a em um punho. Estava na hora de mostrar que o golpe de mestre ainda não tinha terminado, e que a verdadeira virada de jogo estava prestes a começar. O silêncio no salão era ensurdecedor, interrompido apenas pelos sussurros chocados. Laura e Marcos, no palco, pareciam dois pavões prontos para receberem os aplausos. Mas Daniel não lhes daria essa glória. Lembre-se daquela calma estranha que tomou conta dele na parte 3? Pois é, ali não havia passividade, havia estratégia pura. Daniel, o engenheiro que ela chamou de apenas um técnico, era também um homem precavido. Ele respirou fundo, subiu no palco com uma lentidão calculada e pegou o microfone da mão de Laura. Ela tentou reagir, mas o olhar dele a paralisou. Ele estava diferente. Não era mais o marido submisso da empresa familiar. Agradeço a Laura pela sinceridade, começou Daniel, a voz fria e firme, ecoando no ambiente. Foi um golpe de mestre bem arquitetado, devo admitir. Ele fez uma pausa dramática. E um ato público de traição conjugal que não me surpreende. Mas, vendo que o assunto se tornou de interesse dos nossos investidores, quero apenas esclarecer um ponto crucial sobre o nosso projeto milionário. O clima mudou de repente. Os investidores, antes chocados, agora estavam atentos, cheirando drama financeiro. Laura e Marcos assinaram um contrato de sociedade hoje de manhã. E isso é fato. Mas um contrato de sociedade só vale se você for o proprietário do bem que está sendo negociado. Daniel sorriu, não com humor, mas com desdém. Ele abriu a pasta que trazia, tirou um documento e o ergueu para as câmeras e investidores. Este é o registro de direitos autorais e de patente do nosso projeto de construção sustentável. E ele está, integralmente, em meu nome. Foi registrado há 6 meses, ele revelou. O motivo? Pura precaução de um engenheiro que se recusava a deixar o trabalho da sua vida à mercê da visão de negócios e de terceiros. Sem os direitos de uso do projeto, o contrato de sociedade de Laura e Marcos não passa de um pedaço de papel inútil. O salão explodiu em murmúrios. Laura e Marcos ficaram pálidos, olhando para Daniel como se ele tivesse acabado de ressuscitar. A virada de jogo tinha acabado de acontecer. A humilhação pública que Laura planejou ricamente agora ricocheteava nela mesma. Daniel, então, olhou diretamente para os investidores estrangeiros. Senhoras e senhores, a parceria que Laura propôs acaba de implodir. Mas meu projeto é sólido. Em 24 horas, estarei apresentando essa inovação a uma empresa concorrente. Vocês decidem, o futuro é com a ambição destrutiva de Laura e Marcos, ou com a solidez técnica de quem, de fato, criou este projeto milionário? Ele desceu do palco sem olhar para trás. Para Laura, a dívida do karma tinha começado a ser cobrada, ali, diante de todos. Ela pensou que estava no controle, mas descobriu que, no final das contas, o valor de um bom engenheiro não está só no que ele constrói, mas no que ele protege.
A saída de Daniel do palco foi seguida por um caos absoluto. Os investidores, pragmáticos como são, não perderam tempo com o drama pessoal. O que importava ali era o projeto milionário. O anúncio de que os direitos autorais estavam em nome de Daniel, e a ameaça de que ele levaria o golpe de mestre para a concorrência em 24 horas, foi um choque de realidade gelado. Não se tratava mais de uma traição conjugal, mas de uma gigantesca falha estratégica e legal. O primeiro a reagir foi o chefe do consórcio japonês. Ele se levantou, foi direto a Laura e disse, sem rodeios, lamentamos profundamente, mas sem a patente, o contrato que sua empresa propôs não tem valor. Nossa parceria está desfeita. E assim, como dominós caindo, os outros investidores se retiraram, alguns até pegando os cartões de Daniel antes de sair. A empresa familiar, que parecia prestes a decolar, desabava em questão de minutos. Laura e Marcos desceram do palco em desespero. O rosto dela estava vermelho, não de maquiagem, mas de raiva e humilhação. A humilhação pública que ela arquitetou se virou contra ela com uma força brutal. Ela tentou argumentar, gritando que Daniel era um traidor covarde, mas ninguém mais a ouvia. Ela havia perdido a credibilidade, o negócio e, em instantes, o respeito. Enquanto isso, Daniel esperava discretamente em uma sala reservada. Não demorou para que seu celular começasse a vibrar incessantemente. Eram e-mails. O primeiro era do próprio consórcio japonês, pedindo uma reunião agora mesmo para discutir uma parceria direta com ele. Em seguida, veio o contato de uma grande concorrente, implorando por uma proposta. A virada de jogo estava completa, e a cotação de Daniel subia a cada minuto. A dívida do karma de Laura, por outro lado, começou a se pagar ali. Marcos, o amante cúmplice, virou-se contra ela no meio do salão. Sua burra! Como você não checou a patente? Você arruinou minha carreira, ele esbravejou, abandonando-a no meio do caos. O plano ambicioso ruiu, ele só estava com ela pelo poder e dinheiro, e agora ela não tinha nenhum dos dois. Daniel, ao deixar o salão, sentiu um alívio que não experimentava há anos. Não era só a revanche, era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava no controle. Ele havia sido chamado de apenas um técnico, mas aquele engenheiro tinha provado que a técnica, quando combinada com a inteligência, vale mais do que qualquer jogo de cintura. Ele não havia perdido nada de valor, ele havia se libertado. A traição conjugal doeu, sim, mas abriu a porta para sua maior ascensão profissional. E você, meu amigo, já parou para pensar quantas vezes o nosso maior medo é, na verdade, o portal para a nossa maior liberdade? Os dias que se seguiram foram de uma paz quase surreal para Daniel. O engenheiro passou de técnico submisso a gênio do mercado. Não demorou 24 horas para ele fechar um contrato robusto e vantajoso para o seu projeto milionário, garantindo não apenas uma fortuna, mas uma posição de liderança e total autonomia. A virada de jogo estava completa no campo profissional. Enquanto isso, Laura mergulhava no caos. O divórcio, que ela planejou como um show de humilhação pública para se beneficiar, virou um pesadelo legal. Daniel, munido das provas da traição conjugal expostas no palco e com a evidência de que a empresa familiar havia sido sabotada pela própria sócia, exigiu uma divisão de bens justa, sem abrir mão de nada que fosse seu por direito. Laura até tentou usar táticas agressivas, mas seu advogado logo percebeu e ela havia perdido toda a credibilidade. A dívida do karma não se limitou à empresa. Sem o projeto milionário, sem o apoio dos investidores e abandonada por Marcos, que não suportou a pressão e a deixou em poucos dias, Laura ficou completamente isolada. Pior, as ações da empresa familiar desvalorizaram brutalmente, e a família dela, que sempre valorizou a imagem e o dinheiro, a responsabilizou pela ruína do negócio. Em pouco tempo, Laura se viu obrigada a vender a mansão onde moravam para cobrir dívidas, e se mudou para um apartamento modesto em um bairro afastado. Daniel, por sua vez, florescia. Com o sucesso financeiro e a mente livre de manipulações, ele retomou os hobbies antigos, e pela primeira vez em anos, sorria de verdade. A revanche não foi um ato de ódio, foi um ato de autodefesa, um golpe de mestre estratégico para proteger seu futuro.
Ele entendeu que o silêncio e o sacrifício que ele fazia em nome de um casamento falso eram, na verdade, a maior traição conjugal que ele cometia e contra si mesmo. E é aí que está a grande lição: o que parecia ser o fim, o dia da humilhação pública, se tornou o portal para a liberdade de Daniel. Ele perdeu uma esposa ambiciosa, mas ganhou a si mesmo de volta, mais forte, mais rico e muito mais sábio. Laura acreditava ter destruído o marido, mas só conseguiu destruir a si mesma, provando que ambição sem ética sempre cobra o preço mais alto. O divórcio foi assinado e, para Daniel, o papel não marcava o fim, mas o início de uma vida onde o sucesso não era medido pelo que se sacrifica, mas pelo que se constrói com dignidade. Que história, não é mesmo? A jornada de Daniel, o engenheiro que sofreu a humilhação pública na frente de todos, nos mostra algo fundamental: a maior virada de jogo é sempre a sua inteligência. Laura acreditava que dinheiro e ambição desmedida eram tudo. Mas ela subestimou a precaução e a técnica de Daniel. Ela tentou dar um golpe de mestre, mas só conseguiu pagar a dívida do karma, perdendo a empresa familiar e o prestígio que tanto valorizava, enquanto ele alcançava um projeto milionário por conta própria. No fim das contas, a traição conjugal mais cruel que existe é aquela que cometemos contra nós mesmos, aceitando migalhas e desrespeito. E a revanche de Daniel não foi sobre destruir Laura, mas sobre construir a si mesmo. E você? O que faria no lugar de Daniel? Você teria a frieza de esperar o momento certo para dar a sua virada de jogo, ou teria explodido de raiva no palco? Conte para a gente nos comentários, qual foi o detalhe do golpe de mestre de Daniel que mais te surpreendeu? Se você se sentiu conectado ou identificado com essa história de superação e justiça, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma história de revanche, dívida do karma e virada de jogo que a vida se encarrega de escrever.